Capítulo 6. Por mais que procurasse, o copiloto Ninson Zilli não conseguiu localizar a carta de baixa altitude L3, justamente a que mais poderia ser útil naquele instante, embora ela se encontrasse no cockpit. Na ausência da L3, Garcês pegou outra carta e abriu-a sobre o manche. Seu indicador passeou ansioso por algumas localidades com aeródromos dotados de pista com balizamento noturno, não só pouquíssimos, como muito espaçados na região, frise-se. Concluiu que o aeroporto mais perto devia ser o de Santarém. Sintonizou o radioauxílio de Santarém e a agulha do radiogoniômetro apontou para o rumo 350. Garcês aproou o nariz do Boeing naquela direção, o que implicou numa curva de quase 180. Ao cabo do giro, verificou quanto lhe sobrava de combustível e fez algumas contas. Tinha pouco mais de 1 hora de voo. Voltou a chamar Belém pelo HF. Informou proa 350 de Santarém. O RG-254 voou por pouco tempo no novo rumo. Pois, ao rememorar algumas das direções tomadas até aquele instante, e fazer novas estimativas, Garcês deduziu que não dava para alcançar Santarém. O combustível seria insuficiente. Procurando não se deixar levar pelo desespero, Garcês voltou a examinar a carta. Desta vez chegou à conclusão de que os aeródromos mais próximos eram os de Carajás e Marabá. Tratou de sintonizar os radiofaróis das duas localidades, nas frequências 320 e 370 kHz. Teria assim marcações de proa. Por coincidência das mais infelizes, os sinais que recebeu foram os de Barra do Garças, frequência 320 kHz, a mesma de Carajás, e de Goiânia, 370 kHz, a mesma de Marabá, que a propagação ionosférica de ondas eletromagnéticas trouxera até ali. Como se encontrava muito distante, tanto de Barra do Garças como de Goiânia, não pôde ouvir os sinais em Morse emitidos pelos radiofaróis. Via apenas o ponteiro de marcação do instrumento, sinalizando a direção. Entretanto, por 2 vezes, ouviu sinais de bip em código Morse identificando Goiânia, ponto igual a GOI, Goiânia. Mas Garcês, sob severo estresse, devido à iminência de uma tragédia, agarrou-se ao galho à beira do despenhadeiro, interpretando o sinal como sendo o que ele desejava, Marabá, ponto igual a MRB, Marabá. No momento em que desistira de Santarém, e optara pela direção de Carajás e Marabá, na verdade Barra do Garças e Goiânia, Garcês voltara a imprimir ao Boeing um giro de 180. Em cada uma dessas guinadas, o Varig 254 procedia a uma longa curva e queimava precioso combustível. Às 8h05 da noite, Belém voltou a chamar o 254, pedindo informações sobre o voo. Àquela altura, Garcês já devia saber que nenhuma dissimulação lhe seria útil, mesmo que, num golpe de extrema sorte, uma pista de pouso iluminada surgisse à sua frente, como que por encanto. De qualquer maneira, ele teria de contar a verdade sobre o rumo inicial errado. E, se viesse a morrer, hipótese que, a cada minuto que passava, tornava-se mais considerável, os erros seriam descobertos mal os investigadores começassem a bater coisa com coisa, a ler a fita do FDR, registro dos parâmetros de voo, e a ouvir a gravação do CVR, gravador de vozes da cabine. Mas, confessar erros, aparentemente, não era do feitio de César Augusto Padula Garcês. Talvez não constasse das especificações de sua personalidade. Por isso, quando Belém voltou a chamá-lo, ele limitou-se a dizer que tinha proa 190. E confirmou que decolara de Marabá às 8h35 da noite Zulu, 5h35 da tarde, hora de Marabá, como se o centro não o soubesse. Às 8h10 da noite, Garcês tomou a iniciativa de falar com Belém. Informou que tinha proa 170 de Marabá e que recebia a marcação do NDB, radiofarol, de Carajás, que, como sabemos, era de Barra do Garças.
Mas ficou perplexo quando Belém informou que Carajás encontrava-se fora do ar desde as 10h30 da noite Zulu, 7h30 da noite local, portanto havia mais de meia hora. O Centro Belém, que, àquela altura, não queria descartar nenhuma hipótese, disse ao 254 que iria providenciar a iluminação da pista de Carajás e a reativação do radioauxílio daquela localidade. Quanto a Garcês, sem muitas alternativas, pilotava por impasse. Raciocinava por eliminação. Se não desse para ir para esse lugar, iria para aquele. Se tal rádio estava fora do ar, então só podia ser tal. Se não era isso, então era aquilo. Já que não podia fazer isso, faria aquilo outro. Supondo que o combustível não daria para retornar a Marabá, o comandante decidiu ir para Carajás, mais a oeste, torcendo para que o balizamento da pista fosse aceso a tempo, mas usando a marcação de Marabá e desviando-se um pouco para o sul, no que estaria correto se sua sintonia não fosse a de Goiânia. Decidiu que Carajás seria seu rumo definitivo. Seguiria em direção àquele aeródromo, até encontrá-lo ou até que se esgotasse o combustível. Tomada a decisão, era preciso comunicá-la aos passageiros, talvez a parte mais difícil, mesmo porque eles já deviam ter percebido as curvas e as mudanças de rumo que fizera nos últimos minutos. Garcês voltou a entrar no Passenger Addresser e, sem muitos rodeios, disse que estavam indo para Carajás, onde pousariam. Lá atrás, o comunicado foi recebido com suspiros de alívio. Não sem motivo, é óbvio. Já voavam havia 2h30, num voo que deveria ter sido de menos de 1 hora. Qualquer lugar em que pousassem seria bom, em Carajás, no Suriname, em Santarém, em Manaus, de volta em Marabá, na Bolívia, na Patagônia, no Quinto dos Infernos, fosse onde fosse, seria bom. Mesmo tendo prestado atenção às palavras do comandante, o jovem garimpeiro Afonso Saraiva não conseguia entender nada do que estava acontecendo. Já o comerciante Antônio Farias tinha certeza de que o piloto escondia alguma coisa. Olhou pela janela e não viu nenhum sinal de cidade. Na escuridão, lá fora, brilhavam apenas as estrelas. Até então, as aeromoças haviam servido bebidas aos que pediam, procurando não encher muito os copos, para que não houvesse mais bêbados no avião e a situação fugisse do controle. E optaram por não servir os que já estavam alcoolizados. Estes, como seria de se supor, não gostaram nem um pouco da discriminação. Finalmente, alguns se levantaram, foram até a Galei, sem tomar conhecimento de Jaqueline e Flávia, que tentaram, mas não tiveram como, detê-los, e se serviram na marra. Quando as comissárias se deram conta, o bar fora tomado como que de assalto. Uma festa feliniana começou a rolar na Galei do 254. Uns 10 homens bebiam doses as mais generosas, numa tentativa desesperada de afugentar o medo. A maioria preferia uísque, havia 5 garrafas de Teachers, e emborcava cowboy. Outros optavam por cervejas. As latas eram retiradas do bar e corriam de mão em mão. Espocavam as argolas, a espuma escorria, pingava, borbulhante. Houve gente que bebeu vinho no gargalo das garrafas. Não houve nenhum tipo de violência, ninguém ofendeu nem agrediu ninguém. Mas, se o bar fosse trancado, eles o arrombariam, sentia-se pelo tom das vozes, pelos olhos rútios, pelo rubor dos narizes e das orelhas. Um deles chegou a levantar um copo e gritar: Brasil! Jamais se soube se foi por causa do jogo de futebol, cujo resultado nenhum deles sabia, se era um brinde de saudação ao Dr. Serrano Brasil, um dos que bebiam, ou se o homem simplesmente achou por bem dar um brado patriótico ao se avizinhar o fim. Para os que não haviam bebido, era desagradável ter aquele monte de bêbados inoportunos zanzando na traseira do avião. E as aeromoças, por mais que tentassem, não conseguiam evitar a aglomeração e o vosério. Alguns passageiros, ao contrário, estavam calmos. O professor Henrique Antunes, por exemplo, permanecia quieto em seu lugar, escrevendo pachorrentamente. Régia Azevedo e seu marido Evandro procuravam distrair-se conversando com as pessoas ao seu redor. Roberto Regis deslocara-se para a penúltima fila.
Queria vigiar de perto o pessoal da bebida. A grande preocupação do mecânico Chico Fukuoka era sua mala de dólares. Embora, àquela altura, acreditasse que o avião iria ter de fazer um pouso no mato, a comissária Luciane Morosini não pensava em risco de vida. Não lhe ocorria a hipótese, por exemplo, de o Boeing, uma vez esgotado o combustível, bater de frente numa montanha. Ela supunha que o problema se resumiria a adotar os procedimentos de pouso de emergência e de evacuação da aeronave, tal como aprendera no treinamento. Morrer, nem pensar. Era uma das poucas pessoas a ter tanta confiança. Muito mais experiente, a chefe de equipe Solange achava que ia morrer, o que não a impedia de levar a cabo seu trabalho, aparentando normalidade, evitando transmitir aos passageiros o pavor que sentia. A comissária Flávia continuava achando que tudo se devia à sua presença no voo. Eu sabia que isso ia acontecer comigo, eu sabia. Já aconteceu muita coisa comigo. Nos Electras, eu só tive emergências. Isso só está acontecendo porque eu estou no avião, choramingava, repetia-se como um papagaio, reivindicava para si a responsabilidade. Sua colega Jaqueline era ainda mais agourenta, ou, quem sabe, mais realista, e não menos repetitiva. Nós vamos morrer, nós vamos morrer, nós vamos morrer, nós vamos morrer, pressagiava monocordiamente, como um disco com defeito. Luciane tentou tranquilizá-la. Você precisa ter calma, Jaque. Nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Às 8h18 da noite, o Varig voltou a falar com a sala HF em Belém. Garcês informou a proa, 160º, altitude, 8.000 pés, e confirmou que se dirigia a Carajás. Perguntou se o aeródromo de lá já estava operante. Belém respondeu que ainda não. 1 minuto depois, o blim-blom do SEL-CAL soou no cockpit. Acionado por Belém, o Centro Brasília entrou no Varig 254, querendo saber detalhes da navegação. Garcês confirmou o nível, 80, a proa, 160º, voltou a dizer que pretendia alcançar Carajás e que tinha 45 minutos de autonomia. Brasília acusou o recebimento da transmissão e informou que Belém estava tendo dificuldades para encontrar o responsável pela Infraero em Carajás, sem o qual não seria possível pôr em funcionamento aquele aeroporto. Indagou do 254 se este não poderia ir para Marabá, em vez de Carajás. Negativo, respondeu Garcês. Nosso combustível não é suficiente para alcançarmos Marabá. Garcês tinha todas as razões do mundo para concluir que não chegaria a lugar nenhum e que as chances de sair vivo eram mínimas. Não sabia, nem tinha como saber, se a região em que se encontrava era plana, ondulada, ou mesmo montanhosa. Se estava sobrevoando algum rio, lago ou desfiladeiro. Quando olhava para baixo, via apenas uma ou outra queimada. Nenhuma cidade, nenhuma luz, nenhum sinal de civilização. Tudo indicava que a única testemunha da tragédia seria a noite amazônica, aquele domingo especialmente contemplada com um céu estrelado. A cada minuto mais convictos de que o combustível iria terminar antes que alcançassem algum aeroporto, e que o pouso forçado, ou, melhor dizendo, a queda, era inevitável, Garcês e Zilli tentavam estabelecer novos contatos em HF. Falaram com o Centro Manaus e com outras aeronaves. Informaram a todos sobre a iminente aterrissagem, infelizmente sem poder dizer o mais importante, o local onde ela ocorreria. Sem que ninguém soubesse, às 8h30 da noite fora-se a última esperança. Naquele instante, o Varig 254 passara a 100 milhas náuticas, 185 quilômetros, do campo de provas Brigadeiro Haroldo Veloso, em Cachimbo, em seu través oeste, em cuja pista, dotada de balizamento noturno, o Boeing poderia pousar sem problemas. Tendo ainda, na ocasião, quase 30 minutos de autonomia, o que lhe dava um raio de alcance de mais de 200 quilômetros, teria ido para lá se soubesse onde estava. Era o último aeródromo à disposição do 254.
Uma nova chamada pelo SELCAL avisou o PPVMK que o encarregado do aeroporto de Carajás fora encontrado e que, dentro de alguns minutos, as luzes da pista seriam acesas. O indicador de combustível nos tanques do 737 mostrava agora um total de 400 quilos. É evidente que as providências em Carajás não tinham a menor utilidade. Iludido pelas marcações erradas, de Goiânia e Barra do Garças, o 254 encontrava-se no extremo sul do estado do Pará, entre o Vale do Xingu e a ponta sul da Serra dos Gradaús, em plena selva. Apesar dos reveses, o Varig 254 continuava se comunicando. Conseguiu falar com o RG 231, pousado em Santarém, cujo aeroporto se encontrava interditado justamente por causa do 254. Forneceu-lhe sua proa, dado inútil, quando não se sabe onde se está, e o nível de combustível, informação das mais aflitivas que, naquele caso, mostrava apenas quanto faltava para o avião cair. A partir desse momento, Garcês e Zilli dedicaram-se a repassar cada uma das estratégias que iriam adotar para o pouso na floresta. Zilli sabia que suas chances de sobrevivência, além de extremamente remotas, repousavam nas mãos do comandante. Não havia instrução no mundo a respeito do procedimento correto para um pouso noturno de um 737, em terra firme, fora de pista, com visual zero, manobra considerada impossível tanto pela Boeing como pelos órgãos aeronáuticos, inclusive a FAA dos Estados Unidos. Restava aos pilotos do RG-254 conceber seus próprios parâmetros, a serem adotados naqueles instantes finais do voo, a não ser que optassem por abandonar os controles e se deixar abater como gado no matadouro. A primeira dúvida era se desceriam com os motores ligados, caso em que teriam força hidráulica nos comandos, faróis acesos e possibilidade de adiantar um pouco o local de pouso, caso se deparassem com um morro, ou outro obstáculo visível à luz dos faróis, ou desligados, hipótese em que desceriam como um planador, se é que se pode chamar de planador um avião de mais de 30 toneladas voando a, no mínimo, 200 km por hora. Sem motor, teriam de pousar no ponto em que a descida terminasse, fosse qual fosse. Depois de examinar as diversas possibilidades, decidiram manter-se no nível 80, 8.000 pés, até que o combustível se esgotasse, evitando assim o risco de uma explosão na hora do impacto. Isso os obrigaria a descer sem motores, em voo planado, até alcançar as árvores. Se vissem luzes de alguma fazenda ou lugarejo, tentariam pousar perto delas, o que lhes proporcionaria um socorro mais rápido. Como o pouso seria às cegas, à luz da lua crescente, esmaecida pela nebulosidade das queimadas, em nada os ajudaria, melhor seria pousar olhando apenas os instrumentos, concentrando-se em manter o Boeing voando numa velocidade ligeiramente acima do ponto de stall, para que o impacto com a floresta fosse o menor possível. Garcês e Zilli discutiram a melhor maneira de se proteger do choque contra o painel de instrumentos. Optaram também por manter o trem de pouso recolhido, o que lhes daria maior sustentação. As rodas não fariam diferença na hora do contato com o solo. O pouso seria feito sobre a copa das árvores. Decidiram que a velocidade de descida seria de cerca de 150 nós, 280 km por hora. Escolhidos os parâmetros, iniciaram os procedimentos de preparação para o pouso de emergência, agora iminente. Ligaram a APU, Auxiliary Power Unit, para que pudessem ter energia após a parada dos motores. Mantinham um fio de esperança, se bem que menor a cada momento, de que uma pista iluminada, quem sabe a de Carajás, surgisse na linha do horizonte, pondo fim ao pesadelo. Quando a quantidade de combustível estava em 300 quilos, o Varig 254 recebeu uma chamada do comandante do Varig 231, Domingos Sávio, na frequência exclusiva da empresa. Garcês forneceu sua proa, 160, altitude, FL 080, e disse que levava 48 passageiros. Informou ao colega o total de combustível e solicitou ao 231 que indagasse ao Centro Belém quais eram as condições de Carajás naquele momento.
O 231 informou que Belém acabara de informar que as luzes de balizamento de Carajás estavam acesas. O diálogo entre os dois aviões da Varig foi acompanhado com grande atenção e angústia pelo comandante Miguel Ângelo, da VASP, que, pilotando o VP-282, naquele instante sobrevoava o sul do Pará. Ângelo exultou quando, em determinado instante, o piloto do 254 disse ao 231, parece que estou vendo uma cidade. Parece que vai dar. Mas logo se corrigiu. Não. É apenas uma queimada. Por mais paradoxal que possa parecer, Garcês parecia estar mais calmo do que sábio. Do RG-254, saía uma voz pausada. O RG-231 respondia aflito, tenso, frustrado por não poder ajudar em quase nada. Sávio perguntou a Garcês. Garcês, você não conseguiu ir para Belém por quê? A resposta foi um primor de inobjetividade. É que eu, disse Garcês, não tinha indicação de Belém, a bússola estava com outra proa, a gente ficou andando entre Belém e Marabá e não conseguiu chegar a lugar nenhum. Agora estamos indo para Marabá e não temos mais combustível para ir a lugar nenhum, entendeu? Às vezes, o 254 via luzes espaçadas, nada que se assemelhasse a Carajás, ou mesmo a uma cidade de pequeno porte. Eram, na verdade, algumas vilas e fazendas equipadas com gerador. Lá embaixo, na selva, algumas pessoas viram a passagem do Boeing. Quando, por exemplo, o 254 passou sobre a aldeia Cocraimoro, na reserva Gorotire, dos Caiapós, perto da divisa dos estados do Pará e do Mato Grosso, os índios perceberam que o avião se encontrava numa altitude inferior à normal. Puderam ver claramente suas luzes de sinalização, nas pontas das asas. Um pouco mais ao sul, no acampamento da mineração da Ródia do Brasil, às margens do Igarapé Bom Jardim, os homens recolhidos às barracas também ouviram quando o Boeing passou baixo, a 8.000 pés. Um deles teve a impressão de ter ouvido um estrondo. A essa altura, as autoridades aeronáuticas consideravam a queda do Boeing praticamente inevitável. Em Belém, um coordenador de busca e salvamento, que, desde as 7h40 da noite, assumira posição no centro de controle, estabeleceu contato com o RG-254. Garcês reportou que o combustível estava chegando ao fim e que iria proceder a um pouso na floresta. Disse o mesmo ao Varig 231. Enquanto ouvia seu comandante falar com Garcês, o copiloto do 231 pedia ao Centro Belém que tomasse algum tipo de providência. Façam alguma coisa, disse, exasperando-se. Tem 54 caras pendurados lá em cima. No 254, Garcês lutava para manter a capacidade de raciocínio. Mesmo sem ter noção da região onde se encontravam, havia grande possibilidade de estarem sobrevoando selva plana. A Amazônia é, essencialmente, uma grande planície. Infelizmente, não tinha como saber a altitude, relativa ao nível do mar, exata em que encontrariam as árvores, se é que havia mesmo árvores embaixo, e não um rio ou lago. Garcês decidiu que, ao final da descida, quando o avião atingisse 1.000 pés, ainda aguardaria alguns segundos. Então procederia ao arredondamento, manobra final de um pouso, do Boeing, elevando o nariz e quebrando a velocidade, na esperança de encontrar nesse instante o topo das árvores, nas quais pretendia bater com a barriga do avião. Ele sabia que as chances de seu plano dar certo eram mínimas, talvez uma em 100. Pousar um avião naquelas condições era uma proeza da qual nenhum piloto na história da aviação fora capaz. Próxima providência. Era preciso avisar aos passageiros. Chamou a chefe de equipe Solange à cabine e informou-lhe: temos somente 15 minutos de autonomia de voo. O único jeito é fazermos um pouso em algum lugar por aqui mesmo. Eu quero que você informe isso às outras comissárias e depois prepare os passageiros para um pouso de emergência. Mas, antes, deixa que eu mesmo quero dar a notícia a eles. Solange saiu para reunir-se com as comissárias. Garcês sabia que explicar a situação era tarefa das mais delicadas.
Não era fácil dizer para as pessoas que se preparassem para pousar, o termo mais certo seria cair na selva em plena escuridão. Que se preparassem para morrer. Enquanto reunia forças para fazer mais esse speech, Garcês virou-se para a direita e disse ao copiloto: Zilli, todos nós temos um dia. O outro engoliu em seco e tentou dar uma força. Vamos lá, comandante, é isso aí. Sempre consciente de que suas palavras estavam sendo registradas pelo CVR, Garcês tomou do microfone. Gaguejou pelo sistema de alto-falantes do Boeing um speech emocionado, no qual misturou informações, desinformações, dados falsos e reais e frases desconexas. Senhoras e senhores passageiros, é o comandante que vos fala. Tivemos uma pane de desorientação nos nossos sistemas de bússola e agora, na proa de Marabá não temos ainda a indicação da distância de Marabá a que nos encontramos. Já os órgãos de controle de área estão cientes. Temos a proa de Marabá. Carajás é antes. Acre. Garcês não conseguiu eximir-se de um suspiro, antes de prosseguir. O Centro Belém está tentando colocar o aeroporto de Carajás em funcionamento para que, caso a gente chegássemos em Carajás antes, podemos efetuar o pouso naquela localidade. Informamos que devido ao a nossa procura de um auxílio básico, estamos com o nosso combustível. Nosso combustível já está no final. Ainda com 15 minutos. A comissária, chefe de equipe, agora vai fazer um briefing para o caso de termos que fazer um pouso forçado antes da pista de Carajás. Garcês deu outra paradinha, como que pensando no significado de suas palavras, e concluiu: pedimos a todos que mantenham a calma, porque uma situação como essa realmente é muito difícil de acontecer. Mas realmente nós vivemos para que isso não aconteça. Agora, possibilidade de chegarmos a Carajás antes do final do combustível. Acredito que tenhamos ainda 10 minutos de voo. 10 a 15 minutos e gostaríamos que todos prestassem atenção à nossa instrução da comissária para o caso de pouso forçado e torçamos para que consigamos atingir a cidade de Carajás antes da nossa falta de combustível. Deixamos a todos com a esperança de que isso não passe apenas de um susto para todos nós. Pela atenção, muito obrigado e a frase foi interrompida por alguns segundos quando soou na cabine um alarme de redução de potência. E que tenham todos um bom final. Seguiu-se na cabine de passageiros um silêncio abissal, interrompido apenas pelo lamento agoniado das turbinas, em suas últimas revoluções.